Olá, gente linda e inteligente desse canal. E mais uma vez eu quero convidar vocês para um bate-papo cabeça. Vamos falar sobre o fato de você não ser o vício que você tem. E vamos entender isso daqui melhor aqui no decorrer do vídeo. Mas eu queria falar para vocês que eu fiz uma live bacana e ela ficou salva aí no canal. Então, se você não assistiu, vai buscar aí essa live e assiste ela porque ficou incrível, tá bom? E vai acrescentar aí para a sua caminhada na vida. Agora vamos começar aqui neste vídeo aqui. Você já se pegou fazendo algo repetidamente na sua vida, mesmo sabendo que não é uma coisa boa para você? Aquela compulsão por comida, o tempo excessivo nas redes sociais, nossa, isso aqui hoje em dia pega muito. Eu falo para minha irmã, para ela marcar no relógio, no despertador do celular mesmo, a hora que ela vai começar a olhar no vídeo, marca lá 15, 20 minutos para olhar a rede social e pronto, despertou, desliga o celular, coloca ali do lado, porque se você ainda ficar com ele na mão, você vai ter a compulsão de olhar. Então, isso aí é uma coisa que precisa prestar atenção. Mas também tem o cigarro que você prometeu largar e não consegue. Ai, eu tô diminuindo, mas não larga nunca. As famosas apostas do tigrinho, porque hoje em dia isso é um vício e tem acabado com a vida de muita gente, né? Drogas ou até mesmo a procrastinação que te impede de avançar. Tudo isso são vícios, mas você não é o seu vício. Vamos lá. Muitas vezes olhamos para esses comportamentos e pensamos: é falta de força de vontade. Eu não aguento, eu não consigo, eu sou fraco. Eu não consigo mudar. Eu vou dar uma paradinha aqui no vídeo para guardar meu cachorro. Pronto, já guardei o cachorro. A minha casa é bem aberta na frente, então ele fica latindo para tudo que passa aqui na frente. Se vira um carro lá na esquina, ele já tá latindo. É impressionante. E também tinha um carro muito barulhento aqui na frente, que já saiu, então estamos em paz. Como eu estava te dizendo, eu queria perguntar para você sabia que por trás de cada vício, de cada comportamento repetitivo, existe um padrão invisível operando dentro de você? E isso que é importante entender para solucionar. Uma espécie de solução que a sua mente encontra para lidar com algo muito mais profundo. Então, o vício é uma espécie de solução para lidar com alguma coisa muito mais profunda que tem dentro de você, e sua mente encontra essa forma para lidar. Por exemplo, o vício vou dar o exemplo de tá? O vício no cigarro geralmente é para contornar um nervoso, uma parte emocional da pessoa. Então, a solução é resolver isso. Vamos lá. Eu sou Cláudia Collado e no meu trabalho eu ajudo pessoas a destravarem suas vidas e entenderem que não são reféns dos seus padrões. E é sobre isso que a gente vai falar. E hoje eu quero que você olhe para o tema dos vícios sob uma nova perspectiva, a de que eles são, na verdade, padrões invisíveis que se formaram em você, no seu subconsciente, para te proteger, para te dar algum tipo de alívio, mesmo que momentâneo e destrutivo ao longo prazo. Vamos desvendar tudo isso juntos. Vamos então aqui? É contraintuitivo, eu sei,
Mas o vício raramente é um problema original. Ele em si. Ele é, na maioria das vezes, uma resposta. Pense em uma criança que aprendeu que não era boa o suficiente, como falamos no vídeo anterior. Essa crença, essa criança, ela vai crescer com uma crença que gera uma dor interna, uma ansiedade constante, uma sensação de vazio. O que essa criança agora adulta faz para lidar com isso? Porque ficou marcado. Ela pode buscar um alívio rápido. A comida se torna um conforto. O álcool, uma forma de silenciar a autocrítica. As redes sociais, uma distração para não sentir a solidão. O vício se instala como uma solução paliativa para uma dor que ela não sabe nomear ou enfrentar. Então, essa dor está lá escondida dentro de você. Você, às vezes, nem identifica que ela ainda existe em você, porque ela foi firmada lá atrás. Mas ela está lá dentro de você, expressada numa crença, que vai encontrar um alívio em um vício. Esse padrão se torna invisível, porque a pessoa foca no comportamento em si, o ato de comer, de beber, de rolar o feed da rede social, mas não enxerga a força motriz que há por trás. O medo de falhar, a necessidade de aceitação, a tentativa de preencher um vazio emocional. E aí isso é um ciclo onde o comportamento viciante oferece um alívio temporário que, por sua vez, reforça a crença de que eu preciso disso para me sentir bem, mascarando a verdadeira questão. Eu vou aqui colocar rapidamente um exemplo. Eu todo dia, todas as noites, há um tempo atrás, eu falava assim, eu preciso comer um chocolatinho. Não sei, porque me dá um alívio emocional. E aí, eu comi o chocolatinho antes de dormir. Mas aquilo me trouxe uma reflexão. Por que eu tô tendo a necessidade de comer esse chocolatinho antes de dormir? E era uma sensação de liberdade, de eu faço o que eu quero na hora que eu tô indo dormir. E eu substituí isso por uma leitura, por um trabalho manual, um crochê, um tricô, entendeu? Então, basta você identificar o que você está fazendo e por que é aquilo. É tipo assim, é um prêmio para mim no final do dia. E o que pode ser um prêmio para mim ao invés do chocolate? O que eu gosto de fazer? Ler, fazer um trabalho manual. E aí eu eliminei o chocolate à noite. Então vamos aqui. É um exemplo simples, tá? Mas nosso cérebro é uma máquina de aprender e otimizar. Ele adora repetição. Cada vez que você repete um comportamento especial, especialmente um que traz algum tipo de recompensa, seja prazer ou alívio da dor, você está construindo e reforçando um caminho neural. Pense nisso como uma estrada. No começo, é uma trilha na mata, difícil de percorrer, mas cada vez que você passa por ela, a trilha vira um caminho, depois uma estrada de terra
e logo uma rodovia de alta velocidade, facinho de você pegar ela. Com o vício acontece do mesmo jeito. O que começou como uma escolha consciente, parece consciente. Vou beber para relaxar, vou ficar na rede social só um pouquinho. Com a repetição se torna um reflexo automático. Seu cérebro, ao menor sinal de estresse ou gatilho emocional, já aciona a rodovia do vício. Porque é o caminho mais rápido e eficiente que o seu cérebro conhece para te levar até o alívio. A pessoa não está mais escolhendo o vício, ela está seguindo um padrão neural profundamente enraizado. E é por isso que a força de vontade sozinha, na maioria das vezes, não é suficiente. Não é uma questão de caráter, mas de neurociência. Um dos aspectos mais desafiadores dos vícios, como padrões invisíveis, é que eles se fundem com a nossa identidade. É verdade. Olha aquele bêbado, olha aquele fumante, e a gente se sente o fumante, o viciado na rede social. Se torna a identidade. A pessoa para de dizer, eu estou com esse hábito, e começa a dizer, eu sou viciado, eu sou um fumante, eu sou uma pessoa ansiosa que precisa disso. Essa fusão é perigosa, porque para o nosso cérebro muda o comportamento viciante, que significa deixar de ser quem eu sou. Muda de ser um comportamento viciante e passa para o cérebro a ser quem você é. Eu vou deixar de ser o que eu sou? Não é deixar um vício, é deixar quem eu sou. E a identidade é algo que defendemos com unhas e dentes. Quando o vício se torna parte da sua narrativa pessoal, ele ganha uma força imensa. A crença que eu sou assim. Eu tenho um amigo que ele fala que ele já era nervoso dentro da barriga da mãe dele. Então é uma justificativa para ele ser sempre nervoso. Então, a crença de que eu sou assim impede a percepção de que aquilo é um padrão aprendido, uma resposta condicionada a uma crença e não a sua ausência. Não fica ausente a crença, é uma resposta àquela crença que você tem, aquela carência que você tem. A renovação da mente nesse contexto passa para uma desidentificação. É preciso entender que o vício é um comportamento, uma estratégia, é um caminho neural, mas ele não define quem você é de verdade. Não é a sua identidade. Você é muito maior do que... é muito maior e nós somos muito mais complexos do que qualquer padrão que tenhamos aprendido aí no decorrer da nossa experiência de vida. Então, se você se reconheceu em algum desses pontos, e eu acho que hoje a rede social pega quase todo mundo, se sente que está presa em um ciclo de comportamento que não te servem mais, saiba que não é fraqueza, é um padrão. E eu falo da rede social, mas tem muito de, por exemplo, a obesidade, ela, na maioria das vezes, ela é um problema emocional. E a pessoa fica tentando todos os tipos de dieta e não consegue emagrecer. Aí hoje nós temos aí
difundido e comum o tal do Monjaro aí. E ele vai resolver e emagrecer. Mas aquela emoção que te fazia ficar gorda para às vezes te punir, ou para te agradar, para te dar um prazer, aquela emoção vai continuar lá. O Monjaro resolve a gordura, mas não resolve a crença que te levou até ela. Então é importante. Toma o Monjaro, mas presta atenção nisso. Vai buscar o que te levava para a obesidade, porque você vai resolver a obesidade e o seu cérebro vai encontrar outro subterfúgio, outro vício, outra compensação. Um padrão que foi aprendido, que te protegeu de alguma forma no passado, mas que hoje te impede de viver a vida que você realmente deseja. A boa notícia é que aquilo que foi aprendido pode ser desaprendido. Aquilo que foi construído pode ser desconstruído e reconstruído de uma forma muito mais saudável e alinhada, nossa, embaralhei aqui, e alinhada com quem você realmente é. Se você está pronta para desvendar esses padrões invisíveis que moldam as suas decisões, para entender a raiz dos seus comportamentos e construir novos caminhos neurais de liberdade e bem-estar, eu te convido a conhecer o curso O Caminho. Meu curso completo é um guia com passo a passo para você identificar, questionar e transformar essas crenças e padrões que te aprisionam, abrindo espaço para uma vida desbloqueada e mais feliz. Então, não continue refém do que você aprendeu nas suas experiências. A sua verdadeira essência está esperando para ser revelada. Então, clica aí no link da descrição para você conhecer melhor sobre o curso e comece hoje mesmo essa sua jornada de transformação. Eu te espero lá, tá bom? E se você gostou desse conteúdo, já curte aí, deixa o seu like, já comenta também, comenta o que você achou disso tudo aqui e compartilha com quem você acha que precisa ouvir sobre essa análise aqui. Eu te espero para o próximo vídeo. Até lá!